Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e louvar a Deus também, porque essa igreja está no caminho certo. Amados, aleluias. Canterilabacirianda. Jesus está aqui, amado. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aleluias. Livro de Neemias. Bem, quem trouxe Bíblia? Livro de Neemias. Abre suas Bíblias, por favor. Amados, preste atenção nessa palavra, porque o Espírito Santo quer falar conosco aqui hoje. Neemias, livro de Neemias, capítulo 1. Que, amados, Deus quer falar profundamente conosco. Todos encontraram? Amém? Livro de Neemias, capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Alcalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. A fortaleza é aquela de Esté, amados. E que veio Hanani, em um dos meus irmãos, ele e alguns dos judeus, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Pede Deus para Deus falar com você. Deus, obrigado por esse momento especial, essa noite maravilhosa que o Senhor tem nos colocado aqui neste lugar para te adorar e para te ouvir, Senhor. Não para ouvir o homem, mas sim o teu Espírito Santo falar conosco, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos convence, Deus, e que o Senhor fala profundamente para a tua igreja e que abre o coração de cada um, para que essa palavra venha e produza o fruto que todos precisam, em nome de Jesus. Amém? Neemias. Quem conhece o livro de Neemias? Glória a Deus. Fico feliz que essa igreja, ela estuda, né? Pastor Benção traz palavras e a gente aprende. Neemias era um copeiro do rei. Este copeiro significa uma pessoa de confiança, uma pessoa que está próxima ao rei. E ali, quando o rei ia alimentar ou beber algo, um vinho, água, ele experimentava primeiro. Isso é ato de confiança. Isso é um cargo importante. E para trabalhar na corte, no palácio do rei, era uma pessoa de muita influência. Ele não ia escolher qualquer um, uma pessoa de capacidade, uma pessoa de inteligência, e pessoa também muito rica. Ele ganhava muito bem, com certeza, né? Amados, para você entender essa palavra, nós vamos voltar um pouco. Nós vamos voltar lá no livro de Ezequiel, capítulo 36. Todos sabem que tiver Bíblia, para vocês entender um pouco dessa palavra, porque ela é muito grande. Você trazer algo de Neemias, você tem que trazer o livro todo, e nós vamos resumir aqui que o tempo é curto. Bem, Ezequiel, no livro de Ezequiel, fala muito sobre o que Deus fez no povo, e o porquê o povo foi afastado de Jerusalém, foi expulso, aliás, foi tirado da sua cidade. Então, na época de Nabucodonosor, ali pegou o pessoal e levou cativo. Ele tomou Jerusalém. Jerusalém ficou sem muitos e foi levado cativo e preso. Mas antes disso, Deus, quando tira o povo do Egito, quando o povo sai do Egito, Deus faz uma promessa para eles. Toda vez que eu venho aqui, eu gosto de citar isso aí, que é o começo de tudo.
Agora eu te pergunto, que promessa Deus fez para nós? Né? Então Deus fez muitas lá atrás, e muitas já se cumpriram e vão se cumprir. E este povo ali começou, e Deus falou grandiosamente. Vocês entenderam? Um pouco. Onde é esse cativeiro, porque este povo saiu de Jerusalém, e as muralhas foram destruídas. A cidade foi totalmente destruída. Amados, e Deus ali começa a fazer isso com o povo, porque o povo se misturaram. O povo deixou de obedecer a Deus. O povo assim começou a tratar as coisas de Deus de uma forma diferente. Fazia de toda forma, assim como faz hoje. Está lá na frente, faz de qualquer forma, desobedece, prostitui, está na igreja, prostitui e fala que ama a Deus. Eu sou batizado, mas quando Jesus subiu, falou com muitos assim, falou com seus discípulos, não esquece de falar para eles, porque quem crer for batizado será salvo, não é isso, igreja? Não é isso? Quem crê. Aí você vai, para com alguns crentes, umas pessoas que diziam ser crente, fala assim, eu já sou batizada, eu sou batizada, eu sou batizado. Eu falo, o que isso tem? Se você não crê em Deus, se você não crê em Jesus, o primeiro passo é você crer. Quando você crê, você é liberto, você é transformado, você é mudado. Uma coisa Deus deixou bem claro, que não foi Deus que está castigando, foi algo que eles mesmos procuraram. Vocês entenderem isso? E o povo então foi espalhado. Nabucodonosor, o rei que Deus naquela época constituiu o maioral entre o povo, chegou e deu um coro praticamente em Israel e separou todos. Então esse povo ficou muito tempo separado. E aí os que não foram levados ficaram em Jerusalém. Aí você pensa no sofrimento, pensa em pessoas passando fome, descendo o livro de Neemias. Agora vamos lá no 2, capítulo 2 do livro de Neemias. Acompanha comigo agora. Deixa eu tirar o óculos, que eu estou velhinho, não estou enxergando nada. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, e estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste? E o teu rosto, pois, não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse o rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar onde os sepulcros dos meus pais, assolada, e tanto sido consumida as suas portas a fogo? Aleluias. Amados, Neemias, ele começou antes, quando no capítulo 1, quando Neemias recebe seu irmão, quando chega para ele e começa a perguntar como é que está o povo, ele começa a falar: está numa tristeza tamanha, está numa situação a qual está passando fome. Amados, e ali Neemias teve compaixão. Primeiro passo hoje que nós deveríamos ter sempre um com os outros, a igreja, é compaixão. É algo assim extraordinário que Deus coloca dentro de nós, e nós não tiramos isso. Nós não como diz, contagia isso com os outros. É difícil disso acontecer. São poucos que fazem esse tipo de coisas, e nos surpreende quando um faz. Eu já fui surpreendido neste lugar. Eu fui surpreendido aqui neste lugar. Eu falo para a glória de Deus. Eu falava: Senhor, existe profeta nessa terra? Existe essa bondade a qual o Senhor tanto fala? Quando eu comecei há muito tempo atrás, eu vi alguns pregadores falar de amor, eu falei: o que é isso? Eu só apenas sei regras, sei um pouco da palavra, mas o que é isso? Me deixa eu praticar. Até então muitos não praticam, porque não tem essa oportunidade e não procura. E às vezes o Espírito Santo fala com a gente e a gente fica: será que é de mim? Será que é Deus? Não, amado, é o Espírito Santo te tocando para fazer algo diferente, a qual nós temos dentro de nós. E Neemias, com essa compaixão imensa, que o próprio Deus, quando você lê o texto de Neemias todo, você vai ler, amado, é tão maravilhoso essa palavra,
quando Deus começa a falar com Neemias no coração dele, ele começa a estar esse coração mole. Como é que eu vou fazer? E a Bíblia fala que depois de 4 meses, ele fala aqui no segundo assim, ó, Nissan significa o mês de abril e maio no calendário judaico. Depois de 4 meses, jejuando e orando, Neemias, para falar diante do rei, como é que eu vou fazer? E Deus coloca no coração de Neemias, e Neemias começa a sentir aquele desejo de querer ajudar, mas como? Como é que eu faço? Amados, para entrar na presença do rei naquela época, um copeiro, se ficasse triste diante, ele tinha que trazer alegria. Ele tinha que trazer alegria, pastor Silas. Irmãos, o copeiro tinha que trazer alegria para o rei. Quando o rei percebia que alguém estava triste, principalmente o copeiro, aqueles que era conselheiro, que Neemias era o conselheiro dele, o que acontecia? Ele era morto. Era perigoso ele ser morto. Mas ele ficou 4 meses orando. Ficou 4 meses orando e jejuando. Muitas das vezes nós somos apressados em pedir a Deus certas coisas, querendo apressar as coisas que só Deus pode fazer num só instante, mas nós não somos Deus. Nós somos apenas servos, filhos de Deus. E muitas das vezes nós passamos à frente das coisas de Deus. E já acontece o inesperado em nossas vidas. Neemias orou 4 meses. Esses 4 meses, jejuando e orando. Até então ele entra na presença do rei, não fala. O rei percebe, que tristeza. Ele começa a pedir o rei o libera ele. Então vá. Descendo o texto, o rei disse que é para ele ser governador lá. Vai lá e conserta o que está errado. Ele recusou. Sabe o que ele recusou? Olha só o que Neemias nos ensina aqui. Porque um governador tinha que ser alimentado para o povo que está lá. E ele pensou, não posso, porque aquele povo está passando fome. Olha o mistério aqui. O que está acontecendo no Brasil? O que Deus está fazendo no Brasil? Esses dias, semana passada, Deus usou o pregador aqui na frente que disse que tinha uma mulher que profetizou. Eu ouvi isso. Eu ouvi. Deus está fazendo algo diferente no Brasil e muitos não estão entendendo. Assim como fez com Neemias naquele povo lá. Mas levando para o lado espiritual, Neemias então obedeceu a Deus. Primeiro passo, compaixão. Aí depois vem a cooperação entre os irmãos. Neemias começa a ir até lá e pediu: rei, me dá cartas, para que as províncias me reconheçam, para que eu dou carta para eles, deixam passar nas fronteiras, para que eles possam ajudar-nos. Deus já colocou no seu coração de ajudar alguém e você não foi? Você se sente arrependido? Deus já colocou? Responde para Deus. Deus já colocou, com certeza. Deus já colocou no seu coração muitas das vezes de tirar dinheiro. Eu era pão duro, irmão. Deus me colocava assim, ó, dá ele 50, dá ele 30. Eu falando, do nada. Era, pastor Silas. Era difícil. Meu Deus, está tão difícil, eu não vou dar. Até então um profeta chegou lá em Almenara uma vez e começou a falar, e Deus dá 50. Eu pensei que era 5, eu vi a voz tão nítida, 5, 50. Eu falei, eu vou dar 5, 50 é muito alto. E o pregador não falou nada. Perto de mim passava, oi, bênção. Era um homem daqui que levava coisa para lá, cesta básica. O que eu fiz? Eu tirei os 50 reais e dei para ele. Deus falou, ó, ele que te deu para me dar. Eu estava só esperando você, ele não falou nada. Muitas das vezes Deus coloca em nosso coração certas coisas para a gente fazer, a gente não faz. Deus coloca no seu coração para ajudar, ter essa compaixão. Compaixão significa, amados, ter uma tristeza pelaquela vida que está passando algo, ter aquele sentimento, se colocar no lugar dele, e você pode fazer a diferença, e a gente não tira o pé do lugar. Interessante que um copeiro, olha bem, um copeiro vivia no palácio, tinha seu apartamento, tinha tudo de luxo, não tinha? Ele saiu do seu conforto. Ele era rico, amados. A Bíblia não fala que ele tinha família, tinha filhos, mas com certeza tinha. Ele vivia uma vida bem sucedida lá naquele lugar. Ele saiu do conforto dele. Ele se compadeceu do povo que Deus colocou no coração dele. Quando ele começa, tem que ir lá reconstruir. Sabe o que eu vejo essa palavra? Neemias representa Jesus na era de hoje.
Assim como Jesus saiu do conforto dele, saiu do trono dele, para descer até aqui, para trazer algo para nós, assim Deus usou Neemias também da mesma forma. Entenda isso, amado. O que Deus está fazendo hoje em nossas vidas, o que Deus está fazendo hoje no Brasil, o que Deus vai fazer ainda muito e muito mais. Você já pensou o que Ele tem para nós? Muitas das vezes eu fico até com medo de ficar pensando nessas coisas. Senhor, eu não quero nem pensar. Deixa a vida me tocar, e Teu Espírito me leve. Eu estou alegre, amados, aqui hoje. Estou transbordando, dá vontade de flutuar. Você sabe por quê? Porque Deus falou comigo primeiro. A irmã louvou aqui, se rasgue por dentro. Naquele momento Deus falou: é isso que eu quero, filho meu. Eu até então esperei uma resposta de Deus. Eu sou daqueles ainda que ora, eu estudo, oro, espero. Deus, que eu quero que eu fale o quê? Até então o Senhor me dá uma direção, até então me dá uma resposta. É assim que a gente faz, pregadores? É ou não é? Quem que prega aqui é assim ou não é? Eu fico assim, amados, porque a gente lê, dá vontade de falar, é muita coisa, mas você pede a direção de Deus. Só quero falar aquilo que o Senhor quiser para o povo, porque quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem comanda a sua vida é o Espírito Santo. Quem te guia é o Espírito Santo. Quem te convence é o Espírito Santo. Quem traz vida é o Espírito Santo. Aleluias. Então Neemias, amados, descendo o texto, Neemias começou a ir a Jerusalém, deu carta, foi liberado e chegou àquele lugar. Chegando lá, a primeira coisa que ele viu, ele não foi chegando e mandando dar ordem para fazer nada. Ele chegou, subiu ao monte e começou a reparar as situações. Entenda isso. Ele começou a ver onde estavam as brechas. Neemias começou a olhar onde estava trincado, onde estava queimado, onde estava estragado. No objetivo dele. O objetivo dele é ir lá restaurar as muralhas, a cidade, e trazer algo diferente para aquele povo a qual Deus prometeu, pôs no coração dele. Veja bem, eu não sei que área está estragado na nossa vida, na sua. Eu não sei onde tem que ser reparado, mas você observa primeiro. Neemias me ensinou muito aqui nessa palavra, que ele disse para mim assim: Neemias, vê onde está a brecha, vê onde está trincado, vê onde você caiu, onde você errou. Aí começa o processo. Neemias me mostra que ele é um homem intelectual nesse momento, pastor. Irmãos, Neemias nos mostra uma qualidade de liderança, sabe, de organização imensa. Eu sei que tem mestre de obras aqui, o cunhado de Silas. Ele é um homem encarregado de obras. Antes de você fazer uma obra, você olha o projeto e chega nos 4 cantos, estuda primeiro onde vai começar. Não é isso, meu irmão? Neemias fez isso. Muitas das vezes nós temos que reparar isso. Muitas das vezes você quer tampar algo que nem precisa, você fala algo que nem necessita. Nós precisamos ir no lugar certo, aleluias, no lugar devido, onde Deus mandou. E Neemias assim reparou e olhou. Mas amados, muitas das vezes, se você quer reparar o muro da sua vida, reconstruir aquilo que está estragado, onde estragou, não importa. O que importa é você tomar uma atitude daqui para frente e começar a construir aquilo que foi quebrado e derrubado pelos seus inimigos. Aleluias. E com isso, amados, Neemias foi até lá e começou. Não é diferente no tempo de hoje. Aparece 2, aliás 3, Sanbalat e Tobias, e um árabe. Esses dois, a Bíblia nos escreve que eles eram governadores. Aliás, Tobias Sanbalat era governador de uma província dos persas, porque ele tirava proveito, pastor. Ele tirava proveito, irmãos. Pastor Marcelo, ele tirava proveito de Jerusalém. E sabe o que acontecia em Jerusalém, amados? Tanto que Sanbalat tirava proveito financeiramente, em todas as áreas. O povo de Deus é perseguido porque o povo desobedece muitas coisas que Deus tem para eles. Eu falo por mim, amados, eu estou encaixado nisso aí.
Todos nós, sem exceção, nós não enxergamos o que Deus tem para a gente e deixamos tudo isso para trás e começamos a ouvir coisas negativas. Mas Deus era com Neemias, que Neemias pedia todo o tempo: Senhor, fortalece minhas mãos. Sanbalate chegava e falava: até uma raposa destrói este muro. Eles não vão conseguir, eles vão fraquejar. Interessante, que naquela época tinha muitos que ficaram na cidade, ricos. E sabe o que os ricos, crentes, judeus faziam naquela época? Sabe o que eles faziam, amado? Descendo o texto, até o 4. Sabe o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro para os mais fracos. Emprestavam aqueles que não tinham dinheiro, depois tomavam as terras para pagar. Quando não tinha terra, eles pegavam os filhos e as filhas e vendiam como escravos. Isso era, irmãos, isso era o povo de Deus. Um coração perverso, um coração duro. E Neemias chegou naquele tempo, não é diferente de hoje não. Quantos tem assim? E muitos daqueles tinha sacerdote no meio, e fazia um casamento entre povo que não era judeus, diferente, era um jugo desigual. E Deus não queria isso. Deus não quer que nós façamos coisas erradas, copiamos o que o mundo faz. Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente leve o que Ele nos dá, para tirar os que estão lá e trazer para a presença dEle. E naquela época o sacerdote fazia diferente. Era uma batalha imensa. Como um homem só saiu. Às vezes Deus te envia, você olha assim: eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade. Espera aí, mas se Deus colocou em seu coração, amados, eu tenho certeza que é Ele que sustenta, é Ele que muda, é Ele que te levanta. Então vá, você pode ir que Deus vai produzir. Vai e as coisas mudarão. Falta um entendimento nosso de ouvir o que Deus fala. Interessante que Neemias nos ensina muito, porque quando Neemias chegou até lá, Sanbalate começa no psicológico. O inimigo nosso trabalha aqui. Satanás começa a trabalhar aqui, amados. Você não pode, você não consegue. Vem uma dor de cabeça. Ai, será que é câncer? Ai, meu estômago, será que é câncer? Não é não, amados. Eu aprendi uma coisa. Quando Jesus orava, Jesus fala que nós temos que ser imitador dele, não é isso? Nosso pastor prega muito isso aqui, né? Imitadores de Cristo. Quem está sentindo algo, pede para orar. Pastora Cris, eu gosto dela que ela fala muito. Determina, declara, é isso mesmo. Deus mandou, Jesus falava assim: está curado, sua fé te salvou. É isso. Tem gente que vai fazer uma oração, amados, começa a orar: oh Deus, começa a implorar. Não, Deus já te deu capacidade, Deus já te deu autoridade, Deus já te deu unção para você colocar as mãos, é no nome dEle. Quando Jesus orava para Deus, era para agradecer. Senhor, eu te agradeço por eles. Nós temos que aprender isso, amados. Ora por mim, amados, deixa ser curado em nome de Jesus. Deus fez isso, acabou. A autoridade que Deus te deu, o poder que Deus te deu. Neemias, quando Sanbalate chegava, falava: você não vai conseguir, e começava. Neemias falava: Senhor, fortalece as minhas mãos. Você sabe por que ele pedia? Que até Neemias sentia fraqueza. A Bíblia não relata, mas quando você começa a pedir a Deus algo, quando você está à frente de alguma coisa, é inevitável você não ser fraco, porque ser ser humano é inevitável. Aqueles que estão aqui à frente, pastores, líderes, pregadores, não sentir algo. Às vezes não dá para transparecer para vocês, mas em casa eles choram. Eu sei que chora, que Deus fala. Pastores, líderes, os pais de família, muitas das vezes tenta dar algo para a família e não consegue. Vem aquele desesperar: até quando? Eu queria isso. Aí vem um pedido de um canto, um pedido, olha lá em casa é assim, me dá isso, me dá aquilo. Eu falo: não tem condições, só pede a Deus que Ele que dá. Mas eu vivo assim. Muitas das vezes as frustrações querem nos parar. Muitas das vezes o inimigo quer trabalhar aqui no nosso psicológico e quer impedir de a gente
prosseguir naquilo que Deus mandou a gente fazer. E aí então começa, Deus me fortalece. Aí começa um aviso que Deus nos ensina aqui: Deus me dá aquilo que o Senhor determinou para mim ir. Eu não estou sem força, Deus me dá força. É isso que tem que ir. Interessante que a todo tempo Sanbalat e Tobias começaram a querer parar a reconstrução, a construção do muro que foi quebrado. Sabe o que Jerusalém representa? Nós, trazendo a era de hoje. Você é uma Jerusalém, você é uma igreja de Cristo hoje. E o inimigo fica tentando nos parar, te parar, querer frustrar os planos. Mas interessante que tem as brechas em nossas vidas. Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Aí que beleza, ninguém, está certíssimo. Porque nós temos brecha, nós temos erros, e nós vamos reparar. E a construção do muro não pode parar. E quando Deus começa a falar com a gente através aqui de Neemias, não pare. E outra coisa que me chama aqui o texto a atenção é que Neemias chega para o povo e fala assim: ó, seus moços. O que é seus moços? A sua família. A sua família. Eles todos trabalhavam em conjunto e juntos. Aquela família que tinha uma filha, que tinha 2 filhos homens, colocava para trabalhar. Eram todos, dia e noite. Interessante que Sanbalat mais Tobias começou já a falar os montes, querer parar eles, e começou a ameaçar fisicamente. Aí Neemias começou a colocar estratégia, homem estratégico. Deus nos dá estratégia, que muitas das vezes a gente não usa. É assim ou não é? Muitas das vezes nós não usamos. Porque nessa era de hoje está assim: eu tenho que conseguir dinheiro, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar aquilo, e está tão difícil de seguir, está tão difícil de prosseguir. Eu queria tanto uma feijoada, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria tanto aquela moto, aquele carro, aquele apartamento, eu não consigo. Isso acaba nos parando. Isso acaba nos parando. Se a gente fosse igual a este povo aqui, não tinha isso. Desculpa, irmão, mas a realidade é essa. A realidade é essa. Na verdade é que, mesmo trabalhando os filhos, as filhas, e quando Sanbalat começa a ameaçar fisicamente, Neemias fala assim: aí, vamos trabalhar o seguinte, vamos trabalhar com a espada, com a mão, e a outra vamos erguer os muros. Que espada nós temos na mão? A palavra de Deus fala que a espada é essa. A espada é essa. Será que nós estamos com essa espada dia após dia? Será que nosso trabalho, quando alguém nos fere com palavras, será que nós usamos a espada? Será que alguém começa a nos ferir fisicamente? Será que nós usamos a espada? Será que alguém na sociedade ou algo parecido começa a querer nos parar do nosso objetivo? Qual arma que nós usamos? Qual a arma que nós usamos? Eu falo por mim. Nós temos que usar essa, amado. É essa que liberta, é essa que dá vida, é essa que muda, é essa que transforma, é essa que nos alimenta. Aleluias. Muitas das vezes a gente pega aquela arma lá atrás, e Adão pegou ela, mas Eva, aquela semente lá do erro, do pecado, e nós quer tirar ela, que é a ira. Fica nervoso com qualquer coisa, briga. Hoje é dia de restituição neste lugar. Hoje é dia de restituição. Interessante, sabe que altura era o muro, amados? 12 metros de altura. O muro de Jerusalém era 12 metros de altura, 8,5 de comprimento, e 4.018 metros de comprimento. De largura, 8,5. Era grande, né? Muito grande. E eles fizeram, sabe em quantos meses? Em 2 meses. Eu falo em 52 dias. 2 meses. Mas 2 meses sofrido, 2 meses apertado, 2 meses sofrendo. Quanto tempo você está nessa luta? Quanto tempo a igreja de Deus está lutando naquele mesmo objetivo que Deus colocou?
Ah, meu amigo, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito Santo não te abandonou, está do seu lado, igreja, está do nosso lado, e muitas das vezes nós esquecemos. O Espírito Santo está todo o tempo de nosso lado dizendo: eis-me aqui, eu estou contigo, prossiga em prosseguir naquilo que eu te mandei. É assim que Deus quer que a gente faça. Há muitos Sambalate e Tobias. Ah, você é crente? Cadê seu Deus? Ué, diz que é crente, e por muitas das vezes fala tão alto, lá no cantão, a mensagem traz para você aqui. Sempre tem esses mensageiros para te tirar da bênção. Sempre tem os mensageiros negativos para falar que você não consegue. Sempre tem os mensageiros para falar assim: diz que é crente, está fazendo. Ei, Deus muda e transforma. Eu estou no caminho. Quem é perfeito aqui? Ninguém. Deus quer mudança. Eu quero restituir meu muro. Quem quer? Eu quero consertar as brechas. Eu quero aumentar na presença de Deus. Trazendo na era de hoje, Deus, Ele quer fazer algo conosco, assim como fez com Neemias. Neemias era um homem que colocou-se na brecha. Interessante que eles usavam espada e seus moços trabalhavam. Não parando por aí, amados, Neemias continuou. Olha o mistério. Neemias continuou, assim como a igreja. Você está entendendo, igreja? Você está prestando atenção? Tem muitos afastados. Tem muitos que estão aqui dentro. Tem muitos que estão dentro das igrejas, mas estão afastados, pastor. Muitos estão com coração. Muitos estão com coração em coisas supérfluas, coisas superficiais, coisas que não traz vida. Eu quero te dizer, amado, se você colocar seu coração diante das coisas de Deus, as coisas mudam em nossas vidas. Pessoas estão afastadas, como diz a Bíblia, como diz Ezequiel, o povo estava afastado. Tem muitos afastados. Você sabe por quê? Pessoas que estão querendo cargos, pessoas que querem estar aparecendo. Não nessa igreja, essa igreja que é diferente. Essa igreja que é diferente, essa igreja busca a Deus. Glória a Deus, aleluia. Um dia eu fui num show de Samuel e Daniel em Felisburgo, lá do Vale. O nome de Jesus estava lá embaixo, pequenininho, e o nome deles no cartaz bem grande. Ele subiu no palco e falou assim: por que fez isso? Eu queria que o nome de Jesus fosse maior. Fosse maior. Ele falou assim: porque meu ministério é assim, o nome de Jesus fica em primeiro. Se tivesse me falado, nós tínhamos mudado isso aí. Foi. Isso me chamou a atenção. Muitas das vezes, amados, Jesus tem que ser primícia em nossas vidas. Não é o carro, não é a mulher, não é cargo, não é a viola. Jesus tem que ser primícia. Muitos estão afastados por conta que não coloca Jesus como primícia, por conta que não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Ai, mas eu aprendi assim, vai morrer assim. Não passa de um miserável, porque a gente nasce errado e vai para a presença de Jesus e Ele muda e transforma e dá vida para nós. É assim que é a vida de hoje na presença do Senhor. Ah, mas eu aprendi isso, eu acho que é isso. Você não acha nada. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que for batizado, você sabe por quê que Jesus deixou bem claro? Ele sabia que tem igreja hoje aqui que pega um menino pequeno, nasceu direito, já quer jogar água na cabeça e batizou. Isso não existe. Tem que crer primeiro. A pessoa tem que crescer e saber quem é Jesus. E crer, eu creio nesse Jesus. Aí sim, ela for batizada e será salva. Isso que faz a diferença. É isso que Deus quer que o povo faça. Vamos abrir a Bíblia? Acompanha comigo. Olha o que Deus fala em Oséias. Oséias 13:14. Oséias 13:14. Eu remirei da morte do meu povo. Eu tirarei o meu povo da morte. Olha o que Deus fala já com o profeta lá atrás. Eu remirei, ou seja, eu tirarei você das garras da morte. Mas muito tempo atrás, Deus já usava os profetas. Ai, será que eu sou ingrato? Deus te tirou, igreja.
Deus tirou um povo, e o povo não presta atenção. Mas interessante, quando Deus fala, eu remi você da morte, ou seja, eu tirei você daquele lodo, daquele lamaçal, e coloquei no lugar de presença. Eu quero reunir, sabe o que Deus está querendo? Que o povo reúne num só propósito. Sabe, reunir aquela abundância. Não é só isso não. Neemias não foi só reconstruir o muro não. Sabe o que Neemias foi fazer? Aquele povo lá tinha a tradição de buscar a presença de Deus. Tinha que fazer os cultos, tinha que adorar, tinha que ter os usos e costumes deles. E Neemias foi lá para restaurar. Outra coisa mais, tinha mais gente lá. O que Neemias fez? Neemias colocou Esdra como líder espiritual. E Esdra começou a ensinar o povo. Esdra começou a ensinar a palavra do Senhor. Começou a ser líder espiritual daquele povo que precisava de uma orientação. Aqui também tem. Muitas das vezes Deus coloca líderes, coloca pessoas para te orientar, pessoas para te regir na presença dEle, para te dar um conselho na presença dEle. E a gente nem está dando ouvido. Mas eu sou boca hoje aqui para você, boca de Deus hoje para você, boca do Espírito Santo para te falar que Deus vai mudar o quadro. Eu creio, não vou mudar. Se Deus mandar eu parar essa mensagem o ano todo, eu vou falar. Eu quero obedecer a palavra de Deus, eu não quero inventar aqui não. E outra coisa, há daqueles líderes, há desses da era de hoje, pastor. Tá, minha esposa como testemunha, há muito tempo eu falei, eu não estou me gravando, tem coisas que aconteceu que Deus me mostrou, e eu falei com ela, vai acontecer. Lá na minha cidade eu falei com muitos, tem acontecido e vai acontecer, para a glória de Deus. Você sabe por quê? Descendo um texto aqui, ó. Você sabe o que Sanbalat fez? O inimigo é tão astuto na era de hoje, ele começa a corromper os líderes. Ele pegou um dos filhos de profeta, da linhagem de profeta, a mistura errada daquela época, sem a essência de Deus, e chamou Neemias para ir ao templo. Vamos ao templo, chega lá, eles estão querendo te matar, nós escondemos lá, fechamos a porta. Mas Neemias sabia das regras de Deus, Neemias entendia as coisas de Deus. Um que entrasse no templo, sem ser profeta, era morto, fulminado a fogo. E Neemias sabia disso, e Neemias temeu, falou, logo eu, um homem como eu entrarei? Ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele sabia, obedecia, ele guardava os mandamentos de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, nós precisamos guardar as coisas que Deus tem nos ensinado, para que amanhã a gente não errar, para que Sanbalat não nos engane, para que Tobias não arma cilada contra nós. Quem são esses? Nossos inimigos. Mas muitos daqueles que entram na igreja, diz que adora, fala que diz que é crente, que já foi batizado, é usado por Satanás muitas das vezes. É usado por Satanás muitas das vezes para enganar o povo. E sabe o que Neemias fez? Ele mudou a corte. Ele tirou todos os profetas errados, profetas. Aliás, nessa era de hoje, Deus também vai tirar líderes que estão enganando o povo dele, pessoas que estão fazendo coisas erradas, conduzindo a muitos à morte. Está enganando o povo. Traz uma pedra, traz R$100 e leva essa pedra que você vai ganhar 200. Isso é coisa de Deus, amados. Não é. É só você crer. As coisas de Deus é assim. Jesus falou, se você crer. Vamos lá? João 14:12. Me acompanha, amados. João 14:12. Olha o que Jesus deixa bem claro. João 14, no verso 12. Espera aí. O vezinho tirou o óculos. Amém? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei. Amém? Amém? Você é capaz.
Tiago, nós somos capazes ou não somos de fazer? Somos sim, porque Deus deu nós autoridade. Maura, Deus nos deu autoridade. Deus nos deu algo tremendo que nós não descobrimos ainda. Eu também estou tentando descobrir, mais ainda. Deus é algo tremendo em nossas vidas. O que me chama a atenção nessa palavra, confiança também. Primeiro, compaixão, que Neemias teve. Depois a confiança em Deus. Aquela confiança que ele começa a falar com aqueles, e o povo começou também. Sabe quando você tem irmãos na sua vida aí? Tem irmãos aqui, ó. Quando Neemias estava construindo, o povo fala: Neemias, eu estou fraco, nosso moço está passando fome, nós não temos dinheiro, como é que vamos fazer? Nós estamos... A mão do nosso Deus nos guarda e nos protege e nos dá força. Aleluias. Muitos de nós estão passando por situação, só basta ouvir uma palavra, pastor Marcelo. Só basta nós ir visitar ele e falar. Basta muitas das vezes o Espírito Santo fala assim: ó, vai na casa de fulano. Ah, não tem esse costume, não vou não. Que rapaz, vai lá porque Deus está mandando. Não é para levar dinheiro nem nada, não, é só para dar uma palavra. Muitas das vezes é assim. Eu cheguei aqui, amados, confesso, cheguei aqui. Eu cheguei nesse lugar aqui. Eu ia ser igreja caladinha. Falei: oh meu Deus, será que é aqui mesmo? Orei, Deus falou: é ele mesmo. Fui, cheguei aqui, o Espírito Santo falou aqui. Eu falei: eu não gosto aqui não, porque é diferente de onde é que eu estava. Estou falando para a glória de Deus. É diferente. Eu falei até com o pastor Silas: eu cheguei aqui, mas o Espírito Santo mandou eu vir para cá, mas meu coração está querendo ir para outros lugares, aqueles negócios de movimento. Eu gostava e tal. Eu gosto. O Espírito Santo fala, eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Quem sente aqui? Ô glórias. Eu cheguei nesse lugar e Deus falou comigo: vai lá. Eu precisava de ouvir uma palavra. Eu vim aqui, voltei e não ouvi. Eu falei: não é lá não. O Espírito Santo: é lá, volta lá. Cheguei aqui, sentei. Barbudinho chegou perto de mim e começou: e aí, benção? E aí, da onde? Aí começou: Deus tem algo em sua vida. Eu precisava ouvir uma palavra. E não fiquei bom para confirmar. Eu falei: só isso? Não, tem que ter mais. Ah, Deus. E Deus falou: o negócio é lá. E o negócio é lá. Eu falei: eu quero voltar para minha terra, Senhor. O negócio é aqui, rapaz. Eu falei: como é que eu vou? Eu vou passar fome nesse lugar, vou para debaixo do viaduto. Eu pensei em 1000 coisas. E meus filhos, minha casa, estou perdendo tudo. E agora? Aí eu ouvi coisas aqui. Você precisa ouvir uma palavra, mas você precisa só ouvir uma palavrinha. Jesus te ama. Deus é contigo. Não temas. Você sabe por que a palavra é liberada? Quando Deus toca em seu coração, não é você não, é Ele que fala. E quando Deus fala, produz o resultado. Ah, ele não sabe disso não. O resultado foi plantado, uma só palavra. E a segunda vez que eu preciso, eu quero mais resposta, Deus. E eu murmurava de um canto, murmurava do outro. Não é Deus, o Espírito Santo é lá. Aí usou o pregador Marcelo aqui: ô irmão, papai, que no jeitinho dele, pai. A flecha foi certinha lá no canto. Eu saí satisfeito daqui. E aqui estou para a glória de Deus. Aqui estou para a glória de Deus. Morava de favor. Deus usou minha esposa, falou: ó, Deus mandou falar que nós alugássemos casa amanhã. Eu falei: você está doida? Com qual dinheiro? Eu não tenho ganho algum. Ela: você não crê não? Eu falei: demais. E o medo? Sabe aquele crer? Que a gente tem medo de dar o primeiro passo. Tem igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Não é assim não, irmão. Tem coisas que você tem que tomar atitude. Na hora que você dá o passo, Deus fala: eis-me aqui. Aí Deus começou a usar profetas aqui que tem demais. Tem muitos Neemias aqui com compaixão. Logo eu fui chegando de cara, o irmão lá na fuga falou: eu tenho uma casa, tenho um apartamento, se quiser vai para amanhã agora. Não foi mesmo? Eu falei: não é assim não, mas tá bom, ó, Deus está aqui. Minha esposa: estou falando para você que Deus está no lugar. Eu saí do lugar que Deus me falou para vir, irmãos, cru. Falou: sai de lá e vem. E eu vim para a glória de Deus. Eu não sei o que Deus tem daqui para frente, mas eu estou aqui para a glória de Deus. Eu estou aqui para ser boca do Senhor para essa igreja, para o povo. Onde é que Deus me mandar eu vou, amados. Tem ido em alguns lugares, e outros Deus fala para não ir.
Você é assim? O Espírito Santo te ensina. Eu falei, Espírito Santo me ensina. Você acha que eu tenho que ficar à vontade de ficar pregando em todo lugar? Não. Eu chego a tremer, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu chego a tremer. Quem é assim? Eu sou assim. Será que eu vou falar de acordo com o que o Senhor mandou? Meu medo é esse. Eu não quero falar de mim mesmo, não. Será que eu tenho vontade de falar de mim mesmo? Falar o quê? Não tem nada para... Não vai produzir nada. Agora o Espírito Santo, quando fala, produz. Quando Deus toca em seu coração, amado, você vai. Tem certeza, mas eu não sou pregador. Eu só sou um cameraman cabeludo, eu não sei pregar. Mas se Deus colocou no seu coração, vai lá naquela esquina e fala com o moço daquele canto lá, que eu tenho algo grande para ele. Você fala do jeitinho, que você vai ver o que Deus vai fazer. É assim que nós temos que fazer. Neemias, tem muitos Neemias aqui. Só basta você abrir sua boca, só basta você colocar diante da presença dele. Nós precisamos ficar atentos. Amém? Fica de pé. Eu não vou falar mais daqui não, você sabe por quê? Dá vontade. A Bíblia é grande, dá vontade de ir lá, buscar ali, buscar lá. Mas o que Deus mandou é isso, pastor. O que Deus mandou falar para vocês é isso. Só sei de uma coisa. O que Jesus está nos falando essa noite é algo tremendo. Sabe o que Deus usou aqui? Deus me falou essa tarde. Eu já tinha lido. Deus fala, vai Neemias. Deus falou assim, e vai mudar o Brasil. Já está mudando. Assim como ele fez aqui. Você está entendendo o mistério dessa palavra? Há muitos sambalate aí. Há muitos Tobias envolvendo a nossa nação, pastor. Envolveram, tiraram aquilo que nos pertence, mas Deus está restituindo materialmente, espiritualmente aqui neste lugar. Deus vai restituir. Neemias, começa a construir, que as brechas vão se fechar. Deixa Sambalate e Tobias para lá. Pede a Deus, que Deus vai te dar estratégia. Ou já deu. Eu profetizo estratégia de cada um de nós aqui hoje. Amém? Vamos orar junto, pedindo a Deus estratégia. E nós perseveramos diante das situações. Vamos pedir, todos, pequenos, jovens, presta atenção no que Deus tem para vocês, são grandes. Ô pastor, eu vejo aqui nessa igreja algo gigantesco através dos jovens. Sabe por quê? Deus queria parar um projeto aqui. Aliás, o inimigo queria parar um projeto que Deus fez aqui. Vai não, viu? Jovens, continua orando. Faça igual Neemias, jejua e orem. Vocês têm boca para falar um bocado de coisa. Por que não para falar com Deus? Orem. Aramande labas. Irimande carai. Calamanda shiriamande labas. E cantere lamba carai lamba labasirianda labacaia labashirianda. Aleluias. Oh glórias. Aleluia. Sirimande cai. Senhor, te glorifico, Senhor, esta noite, porque o Senhor falou. O Senhor fala toda noite conosco, só que nós, muitas das vezes, estamos com os ouvidos tapados. Senhor, muitas das vezes o Senhor fala com o teu povo, mas o teu povo acha que é do coração deles. A sua bondade vem, e nós, muitas das vezes, evitamos ela. Senhor, faz seu povo como boca, com Neemias. Dai força para a mão do seu povo, Senhor, pegar para reconstruir a sua vida. Vida espiritual aqui, Senhor, restaura. Restaura aqueles que estão fracos. Restaura aqueles que estão caídos agora, estão afastados. Mas eu estou na igreja, mas se você está afastado, amor, faz o concerto com Deus. Aleluia. Deus vai restaurando. Vai ensinando o teu povo a tampar as brechas. Faz o seu povo tampar a brecha. Cada cantinho, mas Senhor, não importa o tamanho deste muro, não importa o tamanho do estrago, mas o Senhor falou para reparar. Quando o Senhor coloca no coração, tem que fazer. É porque o Senhor está querendo restaurar. Essa semente está sendo raizada e agora está começando a brotar aquela mudança. Deus, alimenta cada um de nós. Alimenta com a tua palavra. Muitos não acreditam no Senhor. Muitos estão esperando coisas que não convém, que não traz.
Mas o Senhor é Deus que dá oportunidades. Ainda que aqueles irmãos daquela época, do tempo de Neemias, tiravam do seu povo e vendiam seus filhos, tiravam suas terras, mas o Senhor está restaurando tudo. O Senhor vai enviar o Senhor enviou um que é Jesus Cristo, para tomar tudo aquilo que o inimigo nos tomou e devolveu para nós. Alimenta cada um, Senhor. Alimenta, Senhor, estes jovens que estão, meu Pai, cocheando em dois pensamentos: que eles venham ser fiéis do Senhor, que eles venham ser sinceros na Tua presença, que eles venham estar dispostos a servir o Senhor, porque a Tua palavra não é qualquer coisa, a Tua palavra não é qualquer livro, a Tua palavra traz o resultado quando crê. Ah, Deus, mas eu não consigo, eu não posso, você pode, porque Deus já disse do seu coração que é contigo. Ai, candere labasiri bande, alabasiri anda labai, e quirimande labasiri andas. Oh, poderoso, santo, santo é a tua presença. Invade cada coração, invade cada coração, invade cada coração agora, Deus. Invade cada coração, irmão. Se você quiser pedir perdão, peça. Se você quer fazer um conserto, faz, que Deus quer reparar. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Adore ao Senhor, que o Espírito Santo está aqui neste lugar. Ai, oh, Espírito Santo, vai transformando cada alma, vai transformando aquela pessoa, Senhor, com esses problemas. Aleluia. Quantas pessoas, Senhor, mostra que precisam da Tua presença, que está distante do Senhor, acha que só vir é o bastante, acha que só sentar é o bastante, mas Deus tem um zelo e um amor por você, amados. É você mesmo que está pensando assim. São os pregadores aqui neste lugar. Eu oro por cada pregador, Senhor. Eu oro por esse departamento de pregadores, que o Senhor venha, Senhor, usar cada um, cada profeta, que o Senhor venha usar cada profeta neste lugar para trazer a sua mensagem. Que o Senhor venha usar cada um deles, meu Pai, para ser boca do Teu Espírito Santo neste lugar. Que eles não venham caçar palavras bonitas, mas sim ser boca do Senhor aqui, porque o Senhor tem um amor por cada um daqui que está. O Senhor está fazendo algo tremendo em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a honra e a glória seja do Senhor, que a honra e a glória seja do Senhor, que todo louvor seja do Senhor. Que as tuas misericórdias dura para todo sempre, e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado neste lugar. Amém. Que Deus continue abençoando você, amados. Ora pela minha vida, ora pelos pregadores, porque não é fácil. Eu estava orando em casa e eu vi que tem uma dificuldade imensa, viu? Que Deus possa estar abençoando todos vocês, e continua firme na presença do Senhor. Deixa ninguém parar, não, sabe? Porque Deus já traçou uma meta para nós. É de buscar a presença dEle, é de adorar Ele, sabe? Se você tem um cargo aqui, faça com zelo. Se você tem um desejo de fazer algo aqui, procura a liderança. Amados, vão estar unidos. Neemias nos ensina que a união, ela quebra qualquer corrente e barreira. Tem muitos distantes, pessoas distantes, irmãos distantes um com o outro. Essa comunhão, amados, é o que Deus se agrada. Aquela comunhão entre amor, entre irmãos, isso não pode acabar. Porque Deus, Ele ama todos nós. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe.